Olá e bem-vindo ao canal. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Caso de hoje, o bolo que expôs a traição diante de todos. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Acho que estraguei tudo, ou o bolo. Tentei postar isso em Sobrevivendo à Infidelidade, mas o bot não gostou. Precisava mesmo de mais insights. Eu, 32M, sou casado com minha esposa, 30F, há 5 anos e parece que, no último ano, ela se tornou uma completa estranha. Nós dois já estávamos estabelecidos quando nos conhecemos, e no início, parecia que compartilhávamos os mesmos valores. Fiz uma escola profissionalizante e aprendi uma profissão muito técnica. Trabalhei em empregos de nível básico de baixa qualidade antes de provar meu valor e construir uma reputação em programação, a ponto de minhas referências superarem minha formação. Minha esposa tem pós-graduação e trabalha em um cargo de gerência. Isso criou um pouco do que eu considerava tensão amigável na época. No começo, eu reclamava da gerência intermediária. Eu a via como um obstáculo entre mim e a conclusão das tarefas. Minha esposa via a gerência intermediária como necessária para direcionar pessoal e recursos. Pessoalmente, eu estava preso a uma sequência ruim de gerentes intermediários que achavam que os desenvolvedores de código eram modulares e substituíveis. Eles impuseram prazos irracionais, prometeram funcionalidades aos clientes e criaram um aumento no escopo. Toda vez que eu contava a ela sobre a próxima coisa sem sentido que meu gerente instituía, ela sempre ficava do lado dele. Observação: ela nunca o conheceu. Ele vê coisas que você não vê, diz ela. Depois de cerca de 1 ano de namoro, aprendi a parar de contar a ela sobre meu dia de trabalho se não envolvesse folgas ou aumentos. Sempre achei que ela se ressentia do fato de eu não ter voltado a estudar para uma pós-graduação de 4 anos. Ela insistiu nisso logo antes do casamento, mas quando eu quitei os empréstimos e as dívidas, ela desistiu. Ela estava relativamente livre de dívidas quando nos casamos, assim como eu. Como eu disse, tínhamos um poder aquisitivo bem próximo também. Há cerca de 2 anos, comecei a trabalhar para uma empresa cujo dono conversava diretamente comigo. Ele viu valor em mim e no meu potencial. Agora ganho 50% a mais que minha esposa, e meu gerente é um cara que trabalha bem comigo. Embora não seja um líder técnico, ele personifica o que um Scrum Master deve ser. Eu diria que ele sabe como ficar fora do meu caminho, mas isso soa como um adversário. Ele é um ótimo supervisor. Os primeiros 4 anos de casamento foram ótimos, no geral. Eu não reclamei dos gerentes do trabalho e ela não me pressionou a gastar milhares de dólares em um pedaço de papel e dívidas. Nós nos divertíamos, saíamos juntos várias vezes por mês, compartilhávamos hobbies, cozinhávamos juntos, líamos livros juntos e assistíamos a filmes juntos. Quando o primeiro lockdown chegou, nós dois trabalhávamos em casa. Nossa casa é muito boa, com 3 quartos sobrando para o caso de termos filhos. Um já havia sido convertido em um escritório para mim e, quando o lockdown começou, convertemos o segundo em um escritório para ela. Nós dois trabalhávamos remotamente, mas tínhamos filosofias muito diferentes sobre isso. Eu me levantava, fazia o café da manhã, tomava banho, fazia a barba, vestia um terno e depois ia para o meu escritório em casa. Aliás, detesto ternos e gravatas. Mas isso me coloca no estado mental de ok, é hora de trabalhar. Minha esposa, no entanto, sai da cama, toma café da manhã, escova os dentes, veste uma camiseta e uma calça de moletom e vai para o escritório com o iPad para jogar Candy Crush entre os e-mails. Acho que eu vejo isso como trabalho de casa e ela como trabalho de casa. Estou divagando. É a coisa mais estranha como a proximidade pode criar distância. Ela tem várias reuniões por dia, e eu percebo isso porque ela mantém a porta aberta e eu consigo ouvi-las. Eu tenho uma reunião por dia, para o Scrum, e é curta. Fecho a porta para o meu. 5 meses atrás, ela disse que se sentia insultada por eu fechar a porta para o Scrum diário. Expliquei que é para ter paz e manter minha mente focada no trabalho. Ela disse que sentia que eu estava escondendo algo. Tentei manter nossos hobbies juntos, mas ela ignorou dizendo:
Nos vemos o dia todo como estamos. Eu deveria ter insistido, mas não insisti. Tratei o lockdown como algo temporário, e talvez não devesse ter feito isso. A situação piorou bastante quando a empresa dela instituiu uma reabertura parcial dos escritórios. Ela aproveitou a oportunidade de fazer parte dos 50% da empresa que voltaram a trabalhar em um escritório reorganizado para permitir o distanciamento social. Não a culpo. Também sinto falta de trabalhar no escritório, mas minha empresa ainda não abriu os escritórios. Enquanto eu tiver acesso ao meu ambiente de desenvolvimento, isso realmente não é necessário. Acho que vários outros colegas de trabalho dela entraram na cabeça dela. Ela ficava depois do trabalho para sair com eles, tomar uns drinks na casa de um colega. Eu insisti e quis saber mais, mas ela era reservada e distante. Ela também ficou cada vez mais fria. Parecia que eu tinha uma colega de quarto e não uma esposa naquele momento. No mês passado, num fim de semana, ela colocou seu iPad antigo na mesa e disse: "Você pode apagar isso? Quero dar de presente para minha sobrinha." Dei de ombros. Costumo fazer esse tipo de coisa pela família e não pensei muito nisso. Lá estava ela, para mais uma reunião da empresa, e eu liguei o iPad. Talvez minha esposa estivesse ficando tão descarada. Talvez pensasse que eu não verificaria e simplesmente restauraria as configurações de fábrica. A questão é que eu verifiquei e vi o aplicativo de mensagens dela. Fotos, vídeos, mensagens instantâneas com o chefe dela. Eles estavam tendo um caso há 2 meses. Não consigo descrever a sensação nas minhas veias. Foi como se meu sangue tivesse congelado. Isso me lembrou da cena em Equilíbrio, em que o polígrafo parou de funcionar. Copiei tudo, coloquei no armazenamento em nuvem que eu usava para projetos de desenvolvimento separados do trabalho e comecei a procurar um advogado. Não confrontei no início porque não tinha certeza do que faria. A nova sensação no meu corpo era como se eu estivesse entorpecido e andando na água. Ela não percebeu ou não se importou. Àquela altura, já estávamos em um quarto morto. Estávamos realmente na fase de colegas de quarto, eu acho. Entrei em contato com um advogado e ele queria continuar investigando e me manter em silêncio. Sugere que eu contratasse um investigador particular, e ele sugeriu um bom. Nas últimas 4 semanas, estávamos reunindo evidências e ele estava preparando o pedido de divórcio. Seja paciente, ele continuava me dizendo. E minhas veias geladas e a indiferença dela facilitaram no início. Ontem, meu advogado me disse que eu tinha o processo quase pronto. Nosso estado é de culpa, e o investigador particular conseguiu fotos, vídeos e as mensagens. Foi praticamente um tiro no escuro. Então, ontem à noite, não sei o que aconteceu comigo. Mas o gelo virou fogo. Ela chegou em casa, tarde, claro, e eu nem me lembro do que ela me disse, mas eu fui embora. Eu disse que esperava que valesse a pena ficar com o chefe dela. Ela ficou maldosa, vingativa e desagradável. Ela disse que eu não estava lá para ela emocionalmente. Eu estava apenas ficando o dia todo em casa, mesmo ganhando a maior parte do salário. Eu não era intelectualmente estimulante, embora eu trabalhe em um emprego altamente técnico. Eu disse a ela que tinha um advogado e ela riu, rindo. Ela disse que meu blefe era patético. Não tinha como eu deixá-la. Que mesmo se eu me divorciasse dela, ela receberia metade do meu salário. Se eu ficasse com ela, pelo menos eu poderia ter intimidade de vez em quando. Então eu não deveria estragar tudo. Ela era uma pessoa diferente. Eu disse a ela, isso não é um casamento. Ela riu de novo. Querido, estamos no século 21. Uma mulher pode ter o bolo e comê-lo também. Ela riu de novo e foi para a cama. Mandei um e-mail para o meu chefe dizendo que precisava de uma semana de folga para resolver um problema familiar. Ele, claro, me concedeu. Dormi no sofá do meu escritório. Esta manhã, ela saiu enquanto eu me vestia e disse apenas: "Não me espere acordada." Fui ao escritório do meu advogado e ele disse que tinha os papéis prontos. Ele estava com um oficial de justiça e perguntou como eu queria que os papéis fossem entregues. Eu disse a ele: "Meu advogado, Deus o abençoe", riu e disse:
é melhor não. Já tive tantas pessoas querendo fazer uma entrega bonitinha ou por vingança e eu sempre as convenço a não fazer. Juízes não têm senso de humor. Ele me disse que isso poderia me custar pensão alimentícia ou bens. Eu não me importei. As palavras dela me queimaram. Eu queria que ela se queimasse de volta. O advogado fez o possível para continuar me dizendo para não fazer isso, mas cedeu quando viu o quanto eu estava falando sério sobre isso. O oficial de justiça ouviu minha ideia. Ele também riu e disse: "Você é meu herói." Tive que encomendar algo especial, com custo de urgência. Mandei o oficial de justiça buscar e entregar, junto com os papéis, no trabalho da minha esposa. O oficial de justiça me contou o que aconteceu quando terminou. Disse que precisava. Disse que apareceu no escritório dela com a caixa grande e os papéis. Encontrou minha esposa conversando e rindo com um grupo de colegas e amigos e perguntou seu nome. Ela confirmou e perguntou do que se tratava. Colocou a caixa em uma mesa próxima e a abriu. Era um bolo, daqueles que podiam ter uma imagem personalizada impressa na cobertura. Eu nem sabia que isso existia até esta manhã. A imagem era da minha esposa e do chefe dela se abraçando. Vestidos, mas era óbvio o que estavam fazendo, com as palavras "aqui está o seu bolo. Coma", escritas em glacê acima da imagem. O oficial de justiça colocou os papéis ao lado da caixa do bolo na mesa. "Você foi notificada." Ele disse que o que aconteceu em seguida foi um grito alto dela. Pelo menos 8 pessoas no escritório viram o bolo. Minha esposa se assustou e jogou a caixa grande de bolo da mesa, que caiu no carpete, mas com a imagem ainda visível. Vários colegas de trabalho começaram a repreendê-la, e ela começou a chorar e gritar. O oficial de justiça recuou rapidamente. Meu telefone tocou e eu continuei mandando ela para a caixa postal. Não me dou ao trabalho de ler as mensagens dela. Ela não voltou para casa, mas a mãe dela me mandou uma mensagem dizendo que vai ficar lá por enquanto. A euforia do bolo foi ótima. Mas, conforme as horas passam, estou pensando nas palavras do meu advogado. Será que eu estraguei tudo? Atualização do bolo. Por que são sempre os colegas de trabalho? Estou sobrecarregado com todo o apoio que recebi na semana passada. Ainda estou de folga. Meu chefe decidiu me dar 2 semanas em vez das que eu pedi. Ele é um bom homem. Já dividi nossas economias pela metade, coloquei metade em uma conta em meu nome e troquei o débito automático para a hipoteca, congelamento de crédito, etc. Tudo o que meu advogado me aconselhou a fazer com as finanças da casa. Primeiro, não temos filhos. Segundo, estou consultando um terapeuta para me ajudar. Encontrei um que é muito experiente em ajudar com infidelidade. Já o vi 2 vezes e estou me sentindo muito mais equilibrado. Ainda com alguns momentos estranhos, mas longe da mesma oscilação entre os dois. Depois da situação do bolo, definitivamente seguirei o conselho do meu advogado para qualquer coisa daqui para frente. Ele disse: você pode ser feliz ou pode estar certo em relação a seguir o conselho dele, e eu entendo isso agora. Ele me disse que, se minha esposa quiser voltar para casa, eu não tenho permissão legal para expulsá-la, mas que eu deveria me lembrar de todas as interações com ela. Ela não vai ficar em casa de novo, ainda está na casa da mãe, mas queria vir no sábado para conversar. Meu advogado me disse que eu poderia, mas disse que preferia que, se ela quisesse conversar, fosse no escritório dele, com a presença do advogado dele, além dele. Apresentei isso a ela, por e-mail, é claro, e ela respondeu que não tinha advogado. Meu advogado disse que, se não fosse comparecer ao escritório dele, eu deveria ter testemunhas e gravar a reunião. Avisei minha esposa que essa era a minha condição para conversar com ela. Ela aceitou. Então, 2 amigas em comum vieram, nós 3 com nossos celulares na mesa, prontos para gravar. Ela entrou e tentou me dar um abraço desajeitado, mas eu apenas levantei a mão e os celulares começaram a gravar enquanto nós 4 nos sentávamos à mesa da cozinha. Ela realmente se desculpou. Disse que se sentia como se estivesse assistindo a um filme em vez de estar no comando da própria vida. Mas era emocionante e intenso. Ela perguntou se eu queria saber o porquê.
Eu disse que realmente não me importava naquele momento. Ela sentia que me devia muito e me contou. Ela disse que, quando voltou a frequentar o escritório quando ele reabriu, se aproximou muito de 3 colegas de trabalho, cada uma alguns anos mais velha que ela, e 2 delas se divorciaram. Ela disse que elas se infiltraram na cabeça dela, contaram como ela tem mais dívidas do que recebe. Elas perguntavam constantemente sobre sua vida doméstica. O líder aparentemente estava me psicanalizando a partir das histórias da minha esposa. Minha esposa contou a ele sobre meus problemas com gerentes no início da minha carreira, e o líder interpretou isso como se eu estivesse sendo ameaçado por pessoas instruídas. O líder disse a ela que eu era um homem submisso e que ela precisava de um homem que assumisse o controle em sua vida. Que, se eu descobrisse, poderia ter gritado e ameaçado, mas que entrasse na fila. Minha esposa ainda está empregada por enquanto, mas por pouco tempo. As pessoas que viram o bolo foram minha esposa, as 3 colegas, seu parceiro-chefe e o grupo de outros 2 colegas de trabalho que eram contra ela. O chefe imediatamente encerrou o caso, disse a ela para se comunicar com ele apenas por e-mail e que, se ela tentasse aparecer sozinha em seu escritório, ele chamaria um colega de trabalho imediatamente. As 3 colegas se voltaram contra ela imediatamente e a repreenderam publicamente por fazer uma coisa tão horrível. Os outros colegas de trabalho, segundo ela, não queriam se envolver em sua novela. Então, sem relatórios para o RH. Ela disse que as 3 amigas que se voltaram contra ela imediatamente a tiraram da névoa. Ela pareceu muito envergonhada e disse que precisava pedir $5.000. Fiquei confuso, porque ainda havia dinheiro na conta dela. Fiz questão de que ela tivesse. Ela estava morando com a mãe e não tinha grandes despesas. Acontece que o líder e as outras 2 colegas queriam ser pagos pelo silêncio. Eles a estavam chantageando e deram um prazo, para que o RH não soubesse de todos os detalhes constrangedores. Ela estava implorando por ajuda. Eu disse a ela que não havia como voltar ao normal depois disso. Tudo mudaria. Que se ela cedesse agora, haveria mais dinheiro depois. Melhor para ela se reportar a si mesma, ao chefe e aos colegas de trabalho. Seria melhor do que passar noites sem dormir esperando a faca cair. Ela pareceu hesitar, mas finalmente fez a grande pergunta: e nós? Onde isso nos deixa? Eu disse a ela que não existia nós. Pronto, é melhor ela procurar um advogado para discutir o divórcio. O melhor que posso fazer é dizer a ela como lidar com a situação profissional, mas ela provavelmente precisa encontrar outra carreira depois disso. Eu também disse que ela precisa fazer terapia, porque alguém que poderia rir da minha cara e implorar por ajuda uma semana depois precisa de ajuda para se resolver. Ela apontou para o bolo e tudo o que eu disse foi: e estou me consultando com alguém para isso. Ela foi embora logo depois. Não sei se ela seguirá meu conselho ou tentará apagar a chantagem dos colegas. Porque são sempre os colegas. O custo do bolo. Primeira semana de volta ao trabalho e meu chefe decidiu avisar a todos que poderíamos sair ao meio-dia de hoje para Sexta-feira Santa, fim de semana da Páscoa. Estou muito melhor. Ainda estou fazendo terapia individual e no último fim de semana, dirigi pelas estradas rurais para relaxar e vi um criador de cães enquanto dirigia e fiquei curioso. Parei lá, ele era um cara asiático e tinha uma raça de cães asiáticos que eu nunca tinha visto antes. Ele estava me contando como eles eram extremamente leais e corajosos. Depois de brincar com alguns deles, estou pensando em voltar para comprar um, mesmo que sejam extremamente caros. Acho que se chamam Gindos. A esposa sempre pensou em ter um cachorro, mas nunca encontrou uma raça que gostasse. De qualquer forma, a esposa ainda não voltou para casa nem fez nenhuma tentativa direta de contato, mas conseguiu um advogado. Meu advogado me ligou e disse algo como: aperte os cintos, você vai consultar um conselheiro matrimonial. Eu disse que não queria consultar o divórcio aconteceria de qualquer jeito. Ele concordou, mas depois disse: normalmente, eu diria ao outro advogado para se conformar, mas agora tenho que te retratar como uma pessoa razoável, então você tem que considerar pedidos razoáveis. É por isso que você deve ouvir seu advogado. Se eu tivesse contido minha raiva,
teria sido capaz de ignorar esse pedido. Ele me deu conselhos para esta sessão. Não admita a culpa. Não admita que falhei em algum lugar. Não concorde com nada, nem mesmo com uma segunda sessão. Apenas compareça a esta sessão e, se eu ainda quisesse me divorciar, responda às perguntas da forma mais neutra possível. Não grite, não altere a voz, não acuse. A consulta, se é que se pode chamar assim, foi via Zoom. Eu em casa, minha esposa na casa da mãe dela e o terapeuta no que parecia ser um escritório. Foi interessante. O terapeuta estava interessado em dividir a culpa. Certamente você percebeu como a distância pode criar necessidade. Eu simplesmente disse não concordo. São necessárias duas pessoas para criar uma ruptura em um casamento. Sim, ela e o chefe. Se apegar a isso é ficar no passado. Pode haver um futuro maravilhoso. O comportamento passado é um bom indicador do comportamento futuro. Coisas assim. Eu não fingiria por um segundo que fiz joguinhos mentais ou que a enganei, porque não fiz. Simplesmente não me envolvi mais do que o necessário. Foram 2 horas com ela e minha esposa tentando me fazer assumir pelo menos 10% da culpa para que ela pudesse dizer: viu, a culpa foi dos dois, agora vamos reconstruir ou algo assim. Perto do final da sessão, a terapeuta me perguntou por que eu estava agindo de forma tão fria. Eu disse algo como: você sabia que a infidelidade pode causar o mesmo dano mental que o TEPT? A terapeuta respondeu: já ouvi algo parecido antes, sim. O tempo da sessão estava se esgotando e eu estava prestes a sair quando minha esposa perguntou se eu concordava em participar de outra sessão no próximo fim de semana. Eu disse que não achava que fosse uma boa ideia. Ela então me implorou o que seria necessário para que eu concordasse com uma sessão na próxima semana. Eu disse boa noite e saí. Agora estou apenas esperando para ver qual será o próximo pedido razoável que não posso recusar, só para que meu advogado possa mostrar que sou um cara bem ajustado que teve uma explosão de mau comportamento em vez de uma tendência de mau comportamento. E com isso, encerramos o caso de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.